Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor do curso técnico de edificações do Instituto Federal Minas Gerais. Nós iniciaremos agora o curso de modelagem estrutural em BIM no Revit. Nessa primeira aula nós mostraremos o processo de vinculação de um modelo de arquitetura a um modelo estrutural e o processo de modelagem das escavações das fundações, tanto escavações de cintas quanto escavações das sapatas. Bom, o intuito aqui é a gente modelar a estrutura, a construção daquela construção que nós fizemos no módulo 2 de arquitetura. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai utilizar como referência a arquitetura. Então, nós vamos, como essa construção ela foi implantada num terreno plano, né? Uma região do terreno que é plano, nós vamos modelar só esse terreno na região plana, e aí nós vamos, então, a partir do modelo arquitetônico, desenhar a estrutura, tanto a estrutura de concreto quanto as suas armaduras. Então, antes de a gente iniciar lá, é importante a gente só falar um pouco aqui em relação ao processo executivo disso. Então, normalmente você está lá com o terreno preparado, você vem aqui, esse levantamento de terreno, ele foi feito lá no módulo 2 de arquitetura. A gente faz o fechamento de tapume, então naquele mesmo template lá, naquele mesmo modelo de arquitetura, a gente pode também modelar o tapume como se fosse uma alvenaria, né, no entorno do terreno. Depois de fazer isso, a gente faz a alocação da obra. A alocação da obra ela não é contabilizada, então a gente calcula a área de locação da obra em função da área da construção. Depois você faz a locação, você posiciona os pilares, você vem e faz as escavações, tanto as escavações de sapatas quanto as escavações das vigas. Então aqui nós temos a contabilização do volume de escavação, tanto para a sapata quanto para as vigas, baldrames. Depois, então, a gente vem, né, a gente cria o lastro, né, no fundo das sapatas e das cintas, né, coloca as armaduras, concreta então as sapatas e essas armaduras, conforme está mostrado aqui, e essas vigas. Antes de concretar, a gente coloca as formas, então tudo isso tem que ser contabilizado. Então a ideia é que a gente vá contabilizando todos esses serviços ao longo da modelagem. Aqui também está mostrando, inclusive, a impermeabilização, que é importante. Então, essa impermeabilização, a gente pode... É uma pintura, então a gente pode fazer essa impermeabilização. Então, simplesmente a gente vai lá, cria uma tinta chamada impermeabilização e aplica essa impermeabilização pintando os elementos das vigas baldrames. Então, para iniciar aqui, nós vamos... Essa aqui é a tela inicial do Revit. Nós vamos aqui, Novo, e nós vamos buscar o modelo da template que nós vamos desenvolver, né? Então, vamos pegar aqui projeto, vamos pegar e falar que é modelo estrutural, vamos procurar, o meu modelo está aqui, eu vou pegar aqui template estrutural, vou abrir, dou OK aqui. Bom, abriu minha template estrutural aqui, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou vincular o projeto de arquitetura que nós fizemos, ou seja, modelar o modelo, vincular o modelo. Então, para isso, nós vamos aqui em inserir, e aqui em inserir, nós já vimos esse menu aqui quando a gente fez a inserção de imagem, tá? Então, tem uma série de outras coisas que a gente pode inserir aqui. E nós vamos inserir agora um negócio que chama vínculo. O que é vínculo? É você vincular um arquivo feito ou no próprio Revit, ou em FC, em outros formatos, e vincular aqui no Revit. Quando você faz um vínculo, ele guarda uma relação com o arquivo original, ou seja, se alterar o arquivo original, altera o arquivo vinculado, tá? Mas se apagar o arquivo original também, apaga aqui. Então, quando você importa, quando você insere direto, o arquivo vem para dentro do Revit e fica aqui. Agora, quando você faz um vínculo, ele só cria uma ligação, tá? Então, nós vamos pegar aqui um vínculo de Revit, e nós vamos buscar esse projeto que a gente desenvolveu lá em arquitetura. Lembrando aqui que se o projeto de arquitetura estiver aberto, eu não consigo vincular ele, tá? Então ele não pode estar aberto. Vou pegar aqui, vou abrir esse projeto base,
Pronto, o projeto já está aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou salvar, então, esse arquivo como projeto em desenvolvimento. Então, eu vou colocar aqui, um projeto estrutural em desenvolvimento. E vou pedir para salvar. E aqui vocês podem colocar o nome de vocês, tá bom? Pede para salvar e esse arquivo, então, vai ficar salvo. Aqui, o arquivo que a gente está trabalhando, ele está com a vista de estrutural, tá? Numa disciplina chamada disciplina estrutural. Por isso que a gente não está vendo aqui as paredes, que são elementos de arquitetura. Então, ele coloca aqui só alguns elementos que está configurado nessa disciplina estrutural. Então, eu posso colocar temporariamente aqui na disciplina arquitetura para que ele mostre as paredes, para que eu possa, então, desenhar, né, os elementos estruturais baseados na arquitetura aqui. Depois eu posso voltar aqui e voltar para o plano estrutural novamente. E agora, então, nós vamos começar a configurar o meu desenho para que eu possa, então, trabalhar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esse vínculo e fixar ele aqui para ele não sair da posição. Agora nós vamos alinhar os níveis da estrutura com os níveis de arquitetura. Então, para isso, nós vamos aqui na vista, vamos pegar uma vista de elevação. Bom, aqui a gente tem que alinhar os níveis de arquitetura com os níveis de estrutural. Então, aqui estão os níveis estruturais e aqui estão os níveis de arquitetura. Então, nós vamos vir aqui em modificar, alinhar. Então, eu vou pegar como referência esse nível, né? Aqui o outro nível. Bom, lembrando aqui que esse piso 2 está no nível do piso acabado. A gente tem dois tipos de nível. A gente chama de nível de acabado e nível de osso, tá? Aqui o nível piso 1 está no nível de osso, ou seja, é um nível 0 mesmo, tá? Que a gente colocou o piso aqui, quando a gente fez o piso arquitetônico, a gente colocou o piso com elevação em relação a esse. Mas esse aqui não, a gente colocou alinhado, o contrapiso nós colocamos alinhado com esse piso 2, tá? Então, olha, para que fique certinho, o desnível, vou fazer uma cota aqui, o desnível aqui entre o nível 1 até o nível 2, ele tem que ser 2,88 m para eu conseguir encaixar a escada certinho, tá? Então, o nível 2 correto seria esse aí, tá? Para que eu consiga encaixar a escada, tá? Porque aí eu venho com o contrapiso aqui embaixo do contrapiso aqui e o contrapiso aqui em cima, fechando então a escada da forma correta, porque aqui eu consigo equilibrar a escada e consigo depois aplicar os contrapisos nos níveis corretos. Bom, já estou com os níveis aqui todos alinhados, eu posso então agora voltar para a minha planta de piso. Bom, agora nós vamos desenhar aqui algumas linhas de referência para a gente definir os eixos, né, onde a gente vai definir o posicionamento de vigas e pilares, tá? Então, é importante a gente lembrar aqui o seguinte, que as paredes, elas precisam estar apoiadas em algum elemento estrutural. Então, nós vamos fazer a indicação das vigas aqui, depois a gente define o posicionamento dos pilares, então. Então, nós vamos vir aqui em linha de detalhe, e aí nós vamos aqui nos eixos das paredes, nós vamos desenhar umas linhas de detalhe aqui com a linha de projeção, tá? Só para a gente definir onde vai ter viga. Então, olha, vou ter que ter em todo lugar que tem parede, eu vou ter que colocar as minhas linhas de detalhes aqui, as linhas de detalhe. No muro externo, a gente não precisa fazer porque o muro externo ele é calculado, né? Quando a gente faz o levantamento lá de material, a gente considera o muro com toda a base, com todos os elementos. Então, ele não faz parte do projeto estrutural. Então, nós colocamos aqui uma linha debaixo de toda a parede. Aqui na região da escada, eu vou precisar também de fazer, né, um apoio para que a escada a escada precisa estar apoiada numa viga, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar uma linha de detalhe também aqui.
Bom, agora nós já temos aqui a posição onde estão nossas vigas. É importante a gente fazer isso, né? A gente agora precisa definir os pilares que vão ser o apoio dessas vigas. Então, para isso, nós vamos aqui anotar linha de detalhe e nós vamos utilizar aqui, fazer um círculo aqui para indicar o pilar. Então, ou seja, nessa interseção aqui. Então, aqui eu vou ter um pilar, vou fazer ele aqui com linha grossa. Pronto, tem um pilar aqui. E vou vir agora copiar. Onde eu vou colocar mais pilar? Olha, vou colocar outro aqui. Então aqui, pessoal, o interessante é o seguinte, é que vocês não fiquem aqui com vãos maiores que 6 metros, então até de 4 a 5 metros, né, tranquilo aqui a distância entre pilares. E não colocar muito próximo também, né, menos que 1 metro. Às vezes tem situações que precisa, mas pode manter mais ou menos isso. Então eu vou colocar aqui os pilares nessa posição. Vejam aqui, ó, aqui eu estou com a distância mais longa, olha. Então aqui eu vou colocar um pilar aqui e vou colocar outro pilar aqui. E vou colocar outro pilar aqui e outro pilar aqui. Pronto, então, olha, aqui eu dividi a distância entre os dois, tá? E agora, essa viga, então, está apoiada aqui e aqui. Olha, a escada também precisa de um apoio para a escada, tá? Então, a escada onde ela sai, eu preciso de um apoio. Eu poderia vir aqui, ó, fazer o seguinte, eu poderia pegar, fazer um pilar aqui, tá? E colocar, né, uma linha aqui, dessa forma, para indicar a viga, tá? Só que esse pilar, ele não passaria para cima, ou seja, ele ficaria só no nível de baixo. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou trazer essa linha até aqui. Fica mais fácil, ou seja, eu vou fazer uma viga daqui até aqui, ela vai ficar apoiada em viga, ou seja, veja aqui que ela não está apoiada em pilar. Essa viga está apoiada em outra viga aqui. Pronto, aqui também, ó, a mesma coisa, olha, essa viga aqui, ó, vou trazer ela até o pilar aqui. Então, trago até o pilar. E essa daqui também ó, não pode ficar dessa forma aqui. Ou eu coloco um pilar aqui, nesse ponto, né? Ela não pode ficar dessa forma aqui. Ou então eu venho, trago até aqui. E aí, todas as minhas vigas, elas estão apoiadas aqui. Bom, nós colocamos os pilares, agora a gente vai definir os eixos, né? Esses eixos que vão facilitar na hora de locação. Então, nós vamos vir aqui arquitetura, eixos, e nós vamos fazer os eixos, os eixos verticais primeiro, tá? Então, olha, aqui eu vou estender essa linha para baixo um pouco aqui. E aqui eu vou colocar como se fosse eixo 1. Para que isso? Porque o próximo eixo que vier, ele já vai vir numerando na sequência. Então, olha, eu vou colocar um eixo aqui, vou colocar um eixo aqui e outro eixo aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou agora alinhar esses eixos. Joel, se ficar sobreposto assim, eu posso corrigir? Então, posso vir aqui, ó, falar que eu não quero eles alinhados entre eles e posso baixar um e levantar o outro, tá? Então é possível fazer isso, se ficar sobreposto. E vamos fazer agora os da horizontal também. Então vou vir aqui em eixo e vamos fazer o da horizontal. Então, vou fazer um eixo aqui. Então toda posição onde tem viga ali, eu estou fazendo o eixo. E aí aqui eu vou chamar então de eixo A. Então numa direção eu faço A, B, C, D e na outra direção eu faço 1, 2, 3, tá? Isso pode ser invertido, não tem problema também não. Por exemplo, para me locar esse pilar aqui, eu vou falar que ele está no eixo A3. Então, isso são as coordenadas que a gente precisa trabalhar. Vou vir aqui, então, copiar. Vou colocar outro eixo aqui. 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 E aqui. Bom, colocamos, então, todos os nossos eixos. Agora, a gente vai começar a modelar as escavações das nossas fundações, tá? Então, veja bem.
para modelar a escavação das fundações, a gente precisa do terreno, tá? A gente vai modelar o terreno aqui, um terreno, como lá na arquitetura nós já tínhamos modelado o terreno, a gente vai modelar um terreno aqui só para escavação, ou seja, nessa região aqui da construção, ela era plana, então nós vamos desenhar um terreno aqui só para simular as escavações. Então nós vamos vir aqui, massa e terreno, sólido topográfico, tá? E aqui vamos utilizar a ferramenta aqui de retângulo e vamos fazer aqui um retângulo que cubra toda a região ali onde eu preciso colocar fundações. Pronto, confirmei. Vejam aqui que não estou conseguindo ver o terreno todo aqui. O que está acontecendo isso? Porque lá quando eu fiz o arquitetônico que está vinculado aqui, ele veio com... Eu fiz lá o piso, fiz o terreno, então está havendo sobreposição de elementos aqui. Então a gente precisa tirar o terreno, as coisas que vieram na arquitetura aqui. Bom, sem nada selecionado aqui, eu vou vir aqui nas propriedades da minha planta e vou procurar um item que chama visibilidade gráfico, tá? E sobreposição, visibilidade e sobreposição, atalho EVG. Vou vir aqui no vínculo. Olha, o vínculo está pela vista do hospedeiro. O que é o hospedeiro? O hospedeiro é onde eu hospedei o vínculo, onde eu hospedei a arquitetura, que é o template. Só que na template eu quero ver o terreno, eu quero ver o solo topográfico, eu quero ver pisos, mas se eu trouxer os elementos, se eu colocar junto aqui os pisos, o terreno que eu fiz lá na arquitetura, ele vai encobrir, né, o terreno e eu não vou conseguir visualizar nada. Então eu vou trocar aqui, vou colocar que eu quero personalizado, tá? E aqui, em categorias de modelo, eu vou colocar personalizado também, e aí eu vou desativar aqui o que eu não quero. Então eu não quero, por exemplo, que tenha... não quero que mostre os pisos da arquitetura, né? Então eu vou tirar, desativar aqui. Eu não quero, por exemplo, que mostre o sólido topográfico da arquitetura. Eu não quero que mostre terreno, eu não quero que mostre topografia. Então, eu vou desativar todos os elementos aqui, né, que eu não quero que eu não quero que... Modelos genéricos eu não quero também, né, para não ficar aparecendo geladeira, essas coisas. Então, põe aqui em aplicar. Ok. Ok. Vejam aqui que ficou agora... Eu consigo visualizar o terreno agora com maior facilidade. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos modelar então as nossas escavações. Então, para modelar as nossas escavações, a gente vai utilizar um negócio que chama massa, é um sólido, tá? Nós vamos modelar um sólido que é como se a gente modelasse um sólido que a gente quer arrancar do terreno, tá? Então nós vamos vir aqui colocar massa e veja bem, aqui aparece uma massa aqui, nós vamos mudar as dimensões dela aqui. Olha, eu quero que ela tenha uma largura, nossas fundações vão ter 80 por 80, tá? Então eu vou falar que eu quero uma massa de 90 de largura. A altura dela, eu vou fazer uma fundação que ela vai estar 1,50 m de profundidade e abaixo dela eu vou colocar 5 centímetros de lastro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ela com 1,55 m. Vou fazer uma cava, uma escavação com 1,55 m de profundidade, de altura. E a profundidade aqui é a 90, ou seja, vai ficar com 90 por 90. Põe aplicar. E aí, olha, eu posso vir aqui e posicionar ela aqui. Pronto, posicionei ela ali. Se eu colocar ela aqui fora, fica melhor, tá? Eu vou colocar aqui fora. E agora nós vamos falar em que nível eu quero que ela apareça. Eu quero que ela apareça a menos 1,55, né? Para que ela fique lá embaixo. Pronto, já coloquei ela aqui. O que eu vou fazer agora? Olha, eu vou vir aqui, vou copiar ela na posição onde estão os meus pilares. Então, olha, eu vou pegar o centro dela aqui. Então, tem que pegar certinho. Aqui eu vou pegar o centro certinho, tá? Olha, eu vou colocar na posição onde eu tenho pilares. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Tem que ser na posição certinha ali, ó. Coloquei, então, todas as massas aqui. Bom, aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso agora simular as escavações das vigas, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu modelo de arquitetura e vou ocultar ele, tá? Então, eu vou ocultar elemento para facilitar aqui. E
Posso também aqui, para não confundir, eu vou ocultar os eixos também. Vou ocultar aqui categoria. Pronto. Olha, dessa forma aqui, fica mais fácil de saber onde eu preciso colocar as minhas vigas, tá? Ou seja, as valas para as minhas vigas. Então, eu vou pegar essa mesma massa que eu fiz aqui e vou modificar ela, tá? A minha viga, ela vai estar com 19 por 30, tá bom? E vou ter que colocar o lastro também. Então, eu vou colocar ela aqui com deslocamento. Se a altura vai ser 30, eu vou colocar ela com menos 35, tá? E a largura dela, eu vou trabalhar com uma largura de 30 centímetros, tá? A altura dela aqui, vou colocar com 35, tá? E a profundidade eu não vou mexer, tá? Então ela vai ficar dessa forma aqui. E aí nós vamos agora reposicionar ela aqui e colocar aqui, ó. Eu poderia vir com ela até aqui, tá? Mas não tem necessidade de colocar até aqui, porque posso deixar assim se quiser, não tem problema não. Posso vir aqui, vou fazer então essa massa onde teria a viga, tá? Vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar essa massa, vou copiar ela para cá. Pronto, já coloquei ali. Agora eu vou rotacionar essa massa, olha, para rotacionar, olha, o centro de rotação está aqui, então se eu não tivesse o centro de rotação, eu poderia achar ele aqui. Primeiro alinhamento, segundo alinhamento. Rotacionei, vou copiar essa massa agora para cá e vou trazer ela até o eixo aqui. Vou vir aqui agora. Olha, aqui eu fiz errado aqui. Vou consertar ela aqui, ela está na posição errada aqui. Pronto. Agora faltou só essa aqui, tá? Então eu vou vir aqui, utilizar essa aqui que eu fiz aqui. E vou ajustar ela ali para que ela fique na posição correta ali. Pronto, agora feito isso, é só eu fazer a escavação. Então, para fazer a escavação, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou vir aqui modificar, vou vir cortar, então nós vamos cortar a geometria. Cortar a geometria, de quem que eu quero cortar? Eu quero cortar do sólido. Mas cortar o quê? Vou cortar aquelas massas que eu fiz. Então eu quero selecionar todas elas. Eu aperto Ctrl no teclado e vou selecionando. À medida que eu vou selecionando, eu vou cortando, então, meu sólido. Vocês vão vendo ali que vai ficando claro ali. Pronto, acabei de fazer. Posso clicar em ESC. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui em 3D completo e a gente vai tentar visualizar isso que eu fiz ali. Aqui está meio confuso, pessoal, porque está tudo misturado aqui, tá? Vejo aqui que as paredes estão transparentes. Por que a gente fez essas paredes transparentes? Para que a gente, nessa vista 3D completo, a gente consiga visualizar os elementos estruturais. Vejam aqui que não estou trabalhando com a vista 3D, tá? Vamos trabalhar com a vista 3D completo. E depois a gente vai mostrar trabalhar com a vista 3D da estrutura. Por enquanto, o 3D da estrutura não tem nada, porque nós não fizemos nada de estrutura ainda, tá? Só que está confuso aqui essa visão. O que eu vou fazer? Então, a gente vai vir aqui e fazer aquele mesmo processo. Vim aqui, editar, vínculos de Revit, colocar personalizado. Vim aqui em categorias de modelo personalizado e desativar novamente, né, os pisos, conforme a gente tinha falado. Aqui a gente já pode ver, por exemplo, nós deixamos alguns elementos transparentes aqui nesse plano, então nós vamos desativar os pisos, nós vamos desativar o solo topográfico, nós vamos desativar os terrenos, a topografia. E aí, ao aplicar, a gente já consegue visualizar aqui com maior facilidade os elementos. E agora o seguinte, está aqui então, se eu quiser visualizar só o terreno, eu posso vir aqui, selecionar, isolar a categoria, né? Olha, está misturado aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso até fechar essa vista aqui e abrir ela novamente. Às vezes acontece isso, tá?
E vejam lá que eu tenho aqui as valas de fundações todas já escavadas ali, pronto agora para a gente colocar o lastro e depois vir então e colocar as sapatas então. Chegamos ao final da nossa aula. Aguardo vocês então na próxima aula. Grande abraço.